Boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa que nós vamos ter aqui neste período de Natal e vamos aproveitar este tempo para falar dentro daquela temática que tem a ver com o que significa o Natal. Não é? Natal é mais do que simplesmente festa, celebração. Pode ser um bom chá, bolos, bacalhau e outras coisas, mas nós sabemos... O bacalhau está caro, é verdade. Compras em postas já, fica mais... Mas a ideia é nós realmente podermos falar um pouco acerca daquilo que verdadeiramente é o Natal. E hoje nós temos connosco uma querida família, a Beatriz e o Davi, e eles estão aqui connosco na Igreja Batista da Marinha Grande. E eles estão casados há quanto tempo? Quase 4. Quase 4 anos. Eles estiveram no Alentejo durante um bom tempo desde seu casamento e, entretanto, voltaram à Marinha. No caso, voltaram, o Davi voltou às origens, à terra-mãe. À terra-mãe. A Beatriz está a adotar a terra. Então, eles vão estar connosco hoje a falar dentro desta temática. E hoje tem a ver com a ideia de Natal, a esperança que nasce de uma promessa. Então, este Deus que desce até nós. Então, nós vamos ter aqui um tempo de conversa. Vocês podem ver toda esta conversa no YouTube da Igreja Batista da Marinha Grande e poderão depois deixar alguns dos comentários. Nós depois, posteriormente, iremos vê-los. Mas vamos então ter agora esta conversa. Quando nós falamos em Natal, nós estamos a falar de um Deus que entrou na história. Ele entra na nossa história. E dessa forma, vocês podem partilhar, porque eu não queria só focar-nos de Belém, da Manjedoura. Como é que é Deus entrar na vossa história? Davi e Beatriz. Deus não entrou só na história geral. Ele entrou na vossa história. Como é que foi o Senhor entrar na vossa história, Davi e Bia? Também foi bom, Davi entrar na história. Sim, também foi história bom. A gente entra sempre na história de alguém. Convém. Ele entra sempre na história. Para chegarmos aqui, Yeah. alguém teve que ser introduzido. Bem, eu acho que no nosso caso pessoal, nós os dois já crescemos na igreja, ou seja, temos essa presença formal, digamos assim, que nos foi incutida. E depois, em fases diferentes da vida, cada um de nós fez uma opção, não é? E Deus revela-se a cada um de nós de formas diferentes. No meu caso, Deus revelou-se a mim, claro, eu já tinha esse hábito de Ele estar presente pela família, mas Ele revelou-se a mim de uma forma pessoal, mais ou menos aos 13 anos, e num período de muita necessidade de conforto. Houve uma morte de uma familiar, de uma amiga, e foi a necessidade de trazer a mensagem de esperança ao outro. Então aí eu percebi que a única mensagem que eu tinha de esperança era Jesus, não é? Então foi assim que Deus se revelou a mim. Depois, na nossa vida como casal, nós percebemos, quando começámos a namorar e a passar mais tempo juntos, que Deus estava a definir o tipo de relacionamento que nós queríamos. Nós já tínhamos passado outras experiências e tínhamos percebido já com um bocadinho mais de maturidade que o relacionamento que nós queríamos era onde Deus estivesse presente no dia a dia, nas decisões e nas vontades, não é? E aqui nas vontades do que faríamos dali para a frente. Então não sei se o David quer complementar. Eu acho que eu vou pegar num ponto que tu falaste, que é, de facto, mesmo nós nascendo num meio em que Deus já é proclamado e já temos noção de quem Ele é e o que é que Ele fez por nós, de facto, existe uma altura da nossa vida, mesmo sabendo nós tudo o que nos falam por meio da igreja, nós temos realmente
há um virar na nossa vida, há um momento na nossa vida que Deus tem... subimos o degrau do relacionamento com Deus em que realmente percebemos o propósito que Deus tem para nós. E acho que isso aí é um ponto de viragem que podemos considerar realmente que Deus entrou na nossa vida, não é? A conversão plena é aquela em que tu mesmo já sabendo, só que ele ainda não tinha entrado realmente na tua vida. Tu tinhas uma noção que ele existia, vivias naquele ambiente e naquele conhecimento, só que Deus toca-te de uma forma em que a tua vida, o teu propósito de vida muda completamente. Os teus objetivos, as tuas visões, a tua forma de agir. Acho que é um ponto interessante mesmo vindo de nós de meio cristão, não é? Exatamente. Eu acho que é interessante isso que tu estás a falar, aliás, daquilo que estávamos a falar. Porque de alguma forma, não é? Todos nós aprendemos na escola aquela ideia, não é? O calendário dividir-se entre antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje há uma tendência para antes da Era Comum e depois da Era Comum, uma tendência para tirar Cristo do próprio calendário. Sim. Mas ainda assim eu creio que esse é o aspecto, quer dizer, não é só a ideia de um fator histórico, ou seja, de um Cristo histórico, é essa esperança, esse relacionamento, como tu estavas a falar, não é apenas o conhecer, essa conversão. Não é? E essa conversão, ela implica esse relacionamento, não é? Implica... se vocês conhecessem alguém hoje, alguém que de alguma forma tivesse, ainda há pouco tu estavas a falar, Bia, que isto acabou por ser determinante para ti numa altura de dor, numa altura de dificuldade, não é? Sim. Como é que nós poderíamos hoje, ou como é que vocês poderiam hoje falar acerca desta esperança inspirada no Natal, não é? Porque quando nós olhamos o texto, não é? O texto ele traz esta esperança. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, não é? Então este que vem trazer a paz, este que vem fazer... Então, e isto irrompe numa noite escura, irrompe num momento em que os pastores estavam na sua vida, no seu cotidiano, nas suas dificuldades, e de repente irrompe esta esperança. No mundo hoje, onde muitas vezes nós encontramos esta ausência de esperança, como nós poderíamos, até pela vossa experiência, até naquilo que tu falaste, Bia, sim. trazer esta esperança às pessoas em relação ao Natal? Repara, no momento em que alguém morre na vida de uma criança, portanto, eu tinha a pessoa em questão que perdeu a mãe, neste caso, tinha 12 anos, e o que foi marcante foi, depois de falarmos sobre várias possibilidades para apagar aquela dor e aquele sofrimento, né? Chegar à conclusão que a única história que tinha para lhe contar era a de Jesus. E aí eu passei esse processo de falar, mas porque é que esta história é importante? A pessoa já conhece, já tem uma ideia de quem foi o bebé Jesus e mais ou menos como é que as coisas aconteceram, mas as pessoas não têm muito a noção da mensagem que está por trás. Sabem a mensagem factual, mas não sabem a mensagem de amor. Nós achamos que elas conhecem, porque elas verbalizam algumas coisas, mas não percebem a mensagem de amor. Então eu acho que uma das nossas maiores preocupações quando estamos a falar sobre Jesus e quando queremos falar desta história, eu estava no domingo a falar com os adolescentes sobre isso, é perceber que nós estamos a dar uma notícia que vai ser, desculpem a expressão, escandalosa, ou seja, tem que ter um impacto na pessoa mais do que, ai que bonita história. Nós muitas vezes gostamos de bonitas representações daquilo que foi o nascimento de Jesus, mas é importante também explicar o sacrifício que vai ser o resultado do nascimento de Jesus e perceber que as circunstâncias, vemos como Maria foi surpreendida, não é? Como o estatuto dela foi confrontado, a realidade dela foi confrontada, José foi confrontado com o ficar... na possibilidade de ficar mal visto em toda uma sociedade. Portanto, nós
temos que, quando vamos contar esta história de esperança, de que é o nascimento de Jesus, nós temos que também estar preparados para que algumas pessoas vão ficar em choque, vão ficar numa postura de rejeição. Então acho que temos que nos lembrar que nós não estamos só a contar uma história bonita, nós queremos que a pessoa de facto entenda o amor, o sacrifício que está por trás de Jesus, claro. E a mim ajudou muito também mostrar o sacrifício das outras personagens que estão à volta, ou seja, elas não são as salvadoras do mundo, o único salvador é Jesus, mas elas fizeram parte daquele processo e não foi fácil para elas também, mas elas sabiam que estavam, pela fé e pela obediência que tinham com o Senhor, elas estavam a fazer o que era mais importante. Exatamente. Então nós temos que ir com esse mesmo sentimento de obediência e fé, apesar de podermos ser rejeitados, podermos ser difamados, poderem-nos fazer perguntas que às vezes nós não temos também a certeza como responder. Nós temos que ter essa postura. E é interessante, se calhar agora coloco mais isto a ti, Davi, também pela vida que tu tens, o teu relacionamento, o teu trabalho, não é? Tu acabas por ter, tens o teu envolvimento na igreja, não é? Como é normal, nós temos, não é? Mas tu tens depois o teu trabalho, tens o teu relacionamento com as pessoas, os teus colegas, não é? Na tua vida. E é interessante, estavas a falar, Bia, nisto, e falamos deste risco, não é? Mas foi um risco que ele próprio, Jesus, correu, Deus correu esse risco, não é? Ele corre esse risco ao enviar o seu filho. Isto está a trovejar, ainda bem que temos aqui uma lareira que está a trovejar. Ele corre o risco no sentido de enviar o seu filho e corre o risco de ninguém ligar, de ninguém obedecer, não é? Nós sabemos aquilo que vai acontecer, não é? Mas ainda assim, tudo aquilo que vai acontecer. E nós passamos por esse risco. Vale a pena correr esse risco de não sermos entendidos, vale a pena nós estarmos a mexer numa ideia de Natal que para as pessoas é só família, bacalhau e as prendas para as crianças. Vale a pena nós corrermos o risco de dizer, olha, calma aí, o Natal é muito mais do que isso. O Natal é este relacionamento com um Deus que se fez homem, que desceu até nós. Eu acho que na sociedade que nós estamos a viver hoje, temos bastante presente a falta de arriscar, de sair da zona de conforto. Acho que a comodidade e o que dá ficarmos no nosso canto e ser mais confortável, acho que tem sido uma ideia que tem ficado mais firme quando falamos, às vezes só falar com as pessoas, não é? Tipo, sentimos que as pessoas não querem dar muito de si, não querem falar demasiado sobre elas, por exemplo no trabalho. Nós sabemos que no trabalho há relações mais abertas e mais fechadas, mas a mesma em forma de ver o trabalho, acho que estamos todos com uma ideia de e se correr mal? E se eu não for compreendido por alguém? Ou se eu não consigo corresponder às expectativas de alguém? Não. E acho que o que Deus sempre nos mostrou é que Ele não tinha nada que nos mostrar alguma coisa e fez-lo mesmo sabendo que podia haver pessoas que nunca iriam acreditar ou crer naquilo que ele ensinava e que sempre nos pregou, não é? Acho que Deus nos mostrou que nós só conseguimos fazer o propósito dele se saímos do nosso quadradinho. Se nós saímos do que é que nós conhecemos, porque há muitas coisas que nós nunca vamos compreender que Jesus fez por nós, mas temos que acreditar, e ele diz que temos que crer, e crer também, e a fé também, se falamos muito no Natal, tem a ver com isso, não é? Que temos que acreditar
para além do que nós conhecemos. Exato. Dar aquele passo, Uhum. aquele salto de fé para além do conhecido, né? E acho que realmente é uma temática difícil nos dias de hoje, que estamos todos muito vedados com o que se conhece e o que é normativo, não é? O que é norma na nossa sociedade da forma de agir, e esse passo a seguir acho que é o que vai desmontar toda aquela ideologia de olha, nós estávamos neste cantinho, ainda bem que estamos aqui, não vai acontecer nada de mal. Mas estamos a perder o para além, o transcendente desse degrau, que vai nos proporcionar coisas incríveis que eu também já experienciei pessoalmente, e acho que toda a gente devia experimentar, porque é algo que nós não estamos à espera e algo que nos vai dar outra satisfação muito mais plena do que ficarmos no nosso conforto, no nosso canto. Eu acho que também nós às vezes temos entusiasmo com tantas outras coisas e parece que não temos o entusiasmo de... Nós não estamos a falar só de contar uma história bonita, nós estamos a falar de dar aquela... de ser um instrumento nas mãos de Deus para aquela pessoa chegar a estar connosco no céu. E acho que, pronto, é normal na nossa vida cristã, há fases da vida em que nós esquecemos isso. O meu objetivo não é só que a pessoa saiba quem é Jesus. Eu quero que ela esteja comigo no mesmo sítio onde eu acho que é o melhor sítio para qualquer pessoa estar. E eu acho que quando nós temos isso bem, não sei, temos que escrever na parede, no frigorífico, não sei bem como é que podemos manter isso vivo em nós, mas ter a perspectiva que nós falamos de Jesus não só porque estamos em modo automático, porque já estamos assim há muito tempo ou há pouco tempo. Nós falamos de Jesus porque nós sabemos para onde aquela pessoa vai se não crer em Jesus. E às vezes é duro falar desta parte no Natal, porque nós no Natal associamos muito à alegria e sim, essa é uma alegria realmente, o nascimento de Jesus, mas nós temos que nos lembrar cada vez que falamos dele de onde aquela pessoa tem o seu futuro se não crer no mesmo Jesus que nós. E é duro pensar nisso, porque há muitas pessoas que se calhar Deus já falou connosco para tentarmos abordar e nós, por medo, por insegurança, por preguiça, não abordamos, e às vezes esquecemos nesse momento que o lugar daquela pessoa, se não ouvir de Jesus e se não tiver uma oportunidade de escolher, é a morte. Morte eterna. E eu acho que ter isso em perspectiva ajuda-nos muito a saber o porquê de falarmos do nascimento de Jesus. Eu acho que é interessante naquilo que nós estamos a falar e a forma como... Porque, não é? Esta é a altura que o pessoal monta a árvore de Natal, não é? Sim, toda uma azáfama. Toda uma azáfama. E uma das coisas, normalmente o pessoal tem o presépio, não é? Então vai tirar aquele presépio que está arrumado o ano todo, não é? Coloca ali. E de repente parece que, por exemplo, este espaço, este presépio é a melhor coisa do mundo, o melhor local do mundo. E não é, nós estamos a falar, o Salvador, ele vai nascer num sítio com cheiro a gado, não é? Deitado numa cama com feno, numa cama, numa caixa. Reparem, por Maria assim não dizer. teve privacidade Não no teve quarto de privacidade hospital privado, nada, não é isso? e coisas do género. Portanto, nós esquecemos desses desconfortos, não é? Então, de repente, uma vez no ano, nós tornamos isso a coisa mais fixe do mundo. Mais espetacular. Mas depois arrumamos, não é? E parece que Deus é um pouco assim, não é? Parece que Deus tem um fator na história, mas não na minha história. Não na nossa história. Parece que para as pessoas é isso. Ou seja, é giro ter o presépio, é engraçado ter isto, mas é apenas uma situação momentânea. Sim, sazonal. Até o nosso testemunho, lá está, por exemplo, no meu caso, cada vez que dou o meu testemunho sobre como é que Deus se fez presente na minha vida, eu lembro um momento triste, e às vezes nós não queremos ter que passar por esse momento, e por isso reservamos-nos no nosso relacionamento com Deus. E então às vezes acho que as pessoas, se calhar, é um bocadinho a mesma coisa, acabam por arrumar, porque também há todo um outro lado que temos que lembrar, não é? Então acho que... E eu creio que esse lado, ele muitas vezes acontece porque falta a tal conexão, ou seja,
Eu às vezes eu gosto de imaginar, os anjos vieram, não é? Acordaram lá os pastores que estavam e disseram, olha, vai nascer ali na cidade de Davi, em Belém, então, este Jesus, o Salvador, tal. Agora, os anjos dizem onde é que é. Os anjos dizem onde será. Epá, mas não há uma estrela a guiá-los, não há um... Não é? Eles é que têm que tomar uma decisão. Ou recebem a informação. Ok, recebemos a informação, isto é giro. Epá, mas olhando para o relógio já está tarde, se calhar eu tenho que voltar para casa, não é? Pois. Tenho que tratar das coisas, cuidar. Ou então, calma aí, epá, esta notícia vale mesmo a pena, deixa-me ir ver. E eu creio que muitas vezes a grande questão é essa, ou seja, ou eu recebo a notícia da vossa parte, da parte das pessoas e entendo, calma aí, isto é interessante, deixa-me ir ver, deixa-me conhecer, ou então eu ouço a notícia e digo, pá, pronto, ok, é interessante, é bom eu saber, eu fico com mais informação, mas não há mudança nenhuma, porque eu não fui lá. Porque quando nós vemos o resultado do encontro dos pastores ali, são eles que depois, já não é preciso os anjos irem anunciar, são eles que vão anunciar. Eles próprios vão. E a grande questão é esta, quando nós temos esse encontro, como vocês estão a falar, não é? Somos nós que vamos sentir essa responsabilidade, epá, calma aí, eu tenho que partilhar, eu tenho Sim, que quer falar, dizer, se eu amo os outros e eu percebi que esta é a verdade e que este é o caminho para algo com mais esperança, como é que eu posso guardar isso só para mim, não é? Exatamente. Devia ser uma coisa... Atenção, contra mim falo, não estou a dizer que... mas devia ser uma resposta automática nossa, no sentido de, se é algo tão precioso, se é a coisa mais preciosa que eu encontrei, devo partilhá-la, não devo guardá-la para mim. Não foi isso que Jesus mostrou. Ele tinha a coisa mais preciosa que ele tinha até um certo momento, era a vida dele, e ele foi partilhá-la e no fim ele dá-la completamente, entrega por completo. Portanto, nós somos falhos e sabemos que nem sempre agarramos as oportunidades que temos para falar com alguém sobre Jesus, mas temos sempre que relembrar o exemplo maior que nós temos. E também os outros mais pequenos que temos na Bíblia ajudam muito às vezes a percebermos melhor estas nossas características. Porque é que não avançamos? Por exemplo, uma coisa que eu também acho que nós às vezes não lembramos muito nesta altura é: Deus falou de formas tão diferentes a pessoas tão diferentes, não é? Os anjos, o sonho de José, portanto, tantas formas diferentes representadas. Quem somos nós para dizer que Deus não vai usar a nossa voz ou a nossa postura no dia a dia, ou as nossas decisões, a forma como nós lidamos com a pressão, isso que nós mostramos aos outros? Quem somos nós para dizer a Deus se Ele vai usar ou não esses veículos de comunicação? É uma coisa também muito interessante de pensar, não é? Que Deus... Nós temos que ficar à disposição de Deus para Ele nos usar através da história de Jesus. Não tentarmos ser nós a decidir o que é que Deus pode usar ou não, mas predispor-nos a isso. E sim, é isso, é estar disposto. E sim, Ele vai desafiar-nos a ser pessoas ou a ter características que nós não imaginamos que temos. Quantas vezes já ouvimos as pessoas mais tímidas, mais sossegadas, tornarem-se pessoas que são evangelistas e procuram outros, ou pessoas que vão construindo relacionamentos longos, e esses relacionamentos longos tornam-se então no fruto que é Jesus viver naquelas pessoas. Então acho que temos de estar disponíveis para, nesta época e em toda a nossa vida, para falar de Jesus. Seja no cabeleireiro, seja no hospital, seja na rua, seja dentro das nossas casas. Muitas vezes começa dentro das nossas casas. Sim. Mesmo que a nossa família seja cristã, nós não podemos nunca esquecer que todos passamos por um processo e podemos precisar de alguém que nos volte a falar e que nos anime no nascimento de Jesus, não é? E eu também acho que não é uma coisa
que só é capacitada a certas pessoas. Não é porque tu não tens o à vontade, porque se nós pusermos isto num contexto, tirando um bocado, se nós falarmos de futebol e se nós falarmos de alguém que torce por um clube e que esse clube conquistou algo inédito ou algo histórico, quase, eu diria 99,9% das pessoas vai festejar e vai fazer passar essa mensagem para todas as pessoas com quem ele tiver. Claro. Portanto, não é uma coisa que não é, nós não temos capacidade, nós temos capacidade. Nós temos é que sentir que realmente aquilo é algo que nós queremos passar para as outras pessoas. Ou seja, se é uma coisa realmente que nos toca a nós e que é uma coisa boa que toda a gente devia receber, porque é que nós não somos tão audíveis e tão expressivos para as pessoas que não têm tanta noção desse, ou já se esqueceram, ou já não têm na cabeça a sensação do que é sentir esse relacionamento, esse encontro. Interessante aquilo que tu estavas a falar, e nós entretanto estamos a aproximar-nos. Tenho apenas mais 2 questões para vocês, a aproximar-nos do fim, e obrigado para aqueles que nos estão a acompanhar. Eu espero que estejam a sentir o calor que nós estamos a sentir aqui. Agora já abrandou um Já bocadinho. está, Agora abrandou um bocadinho. Mas é interessante, não é? Tu estavas a falar sobre futebol, clubes, não é? Sobre desporto, e normalmente há sempre uma preferência. E eu agora vou pedir-vos uma preferência, não será a nível de clubes, mas é muito interessante, porque até nisto Deus Não conhece-nos. estamos em acordo nos clubes, só para deixar. Não vou dar espaço, não. Pronto, não vou. Ainda por cima, agora que disseste isso. Ainda por cima estás em inferioridade, não vale a pena. Não está bem, estamos empatados. É verdade, está ali a Regi também dá igual. A Regi não conta. Mas a questão é interessante que Deus, mesmo sabendo isso, a própria forma como Ele se revela, Ele revela-se de forma tão pessoal e até mostrando aspectos próprios dele, não é? Sabendo que nós temos escolhas, gostos, muitas vezes diferentes. E uma das coisas que eu gosto do texto em Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, não é? Ele apresenta-se que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, estes 4 nomes, para aqueles que nos estão a ver online, qual seria para vocês, dentro destes 4 nomes, aquele que mais tem a ver com vocês? Ou seja, aquele que mais faz sentido na vossa vida? Entre, então, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Qual é aquele que faz mais sentido para as pessoas que nos estão a ver online? Para também, de alguma forma, elas perceberem, olha, eu encontro este sentido, olha, interessante, nunca tinha pensado nisto. Qual é que faz sentido em relação a Jesus na vossa vida? Eu posso responder primeiro. Eu acho que pode haver fases também em que nos lembramos de características diferentes de Deus, mas eu agora diria Maravilhoso Conselheiro, de uma forma muito pragmática, muitas decisões também, e gosto de me lembrar que a minha cabeça não é quem deve ditar os conselhos que eu sigo, portanto eu não sou a minha melhor conselheira. E isto não quer dizer que vou gostar de todos os conselhos que vêm do alto, mas do alto de Deus, mas gosto de pensar nele como alguém que ouve e reage com algo para me orientar, às vezes demora até eu perceber. Sim. Mas não é por incapacidade de Deus, é por incapacidade minha. Mas alguém que eu tenho como, quando ninguém na terra me pode socorrer em melhor conselho, porque os meus amigos, a minha família, por muito que me amem, não são donos nem sábios suficientes para me dar o melhor conselho de todos, então acho que eu diria Maravilhoso Conselheiro, o único que pode dar o melhor conselho, a melhor indicação. Obrigado, Bia. Eu acho que isto, sem pensarmos e sem combinarmos nada, conseguimos escolher exatamente o mesmo nome.
Acho que isto já deve ser o reflexo dos 4 anos de casamento. Era isso que eu ia dizer, já pensam em comum, isto, a coisa está intensa Mas eu no acho vosso que casamento, boa. a vertente que eu tenho de Deus maravilhoso é a forma com que Ele nos mostra que realmente o caminho, o propósito dele é algo que nós nunca estaríamos à espera, a forma como Ele age. Acho que, para mim, na minha vida pessoal, é o que Ele tem mostrado mais, que é, perante todas as nossas dúvidas e as nossas incertezas de seres humanos, não é? Com as várias decisões que temos que tomar na vida, a forma com que ele mexe as peças e como ele mostra certas pessoas, mostra certos acontecimentos, acho que é das coisas que mais me maravilha no agir de Deus, é essa. Nós sentimos todo aquele stress nas decisões e agora o que é que vamos fazer? Aconteceu isto, aconteceu aquilo, e depois dessa ânsia toda e nessa azáfama, o resultado, depois nós olhamos e realmente ficamos a pensar, Deus já tinha isto tudo planeado e nós ficámos ali naquela azáfama e só tínhamos que seguir o que Deus tinha planeado e as coisas iam acontecer naturalmente. Não é, quando eu digo isto, não é ficar à espera que as coisas caiam do céu, Sim. não é? Mas a forma com que Deus remata os Sim, assuntos da saberes que nossa há vida é algo, para mim, algo sempre na minha vida que foi das coisas que mais me maravilhou e que mais me dá paz e prazer na vida, é saber como ver visivelmente como é que Deus está a agir na nossa vida, as pessoas que Ele traz, as situações que Ele traz, acho que é algo que passa do imaginável qualquer ser humano, porque é algo que, como é que nós, há pessoal que põe a sorte no lugar altíssimo das coisas acontecerem. Eu acho que a sorte existe, mas Deus tem sempre a mão em tudo o que nos acontece. Final. E pronto, dizer que quando nós dizemos isto não é porque Deus fez as nossas vontades todas. Pelo contrário. Muitas das vezes nós achávamos que o caminho mais direto ou mais fácil era um determinado e nós ficamos maravilhados como pelo caminho que nós ou imaginámos, mas pensámos que era negativo, ou nem sequer imaginámos, ele faz. Mas isso implica também o que eu disse há bocado, estar predisposto também a que Deus haja. E não, muitas vezes não é através da forma como eu pensei. E às vezes é difícil essa luta entre o que eu penso e o que Deus faz. Mas depois podemos observar este Deus que o David estava a falar, o Deus que transcende qualquer plano, qualquer vontade, qualquer capacidade nossa. Então... Bom, vocês acabaram de ouvir, não é, este reconhecimento da importância de Deus como bom conselheiro, sábio conselheiro, aquele que... Eu gostava então agora numa última questão colocar-vos e mais para vocês agora deixarem também um desafio àqueles que nos estão a ver online. Pronto, eu sei que, não é, eu sei que vocês são de boa boca e não é, eu sei que vocês gostam de uma boa mesa também agora no Natal e boas iguarias dentro daquilo que nós podemos ter, não é? Mas dentro daquilo que é a vossa vida, dentro daquilo que são os vossos gostos, se vocês tivessem alguma coisa que pudessem achar que seria interessante Jesus ser importante na vossa vida, que fosse um presente significativo para Ele, dentro daquilo que são os vossos gostos, o que é que vocês teriam para dar a Ele, não é? Dentro dos vossos gostos, do vosso requinte, não é? E ao mesmo tempo desafiando as pessoas que nos estão a ver, o que é que seria, sabendo nós que ainda hoje Jesus vem ao encontro, o que é que seria o mais importante para elas neste Natal em relação acerca de Jesus? Ok. Então, a melhor coisa que eu teria para dar a Jesus, certo? Das minhas características, cozinhar não é de certeza, essa parte eu deixo para outras secções lá de casa,
Mas agora, falando a sério, acho que talvez o meu cuidado com os outros, às vezes até um bocadinho autoflagelador, mas eu acho que bom. O cuidado com os outros, mesmo o cuidado no nosso casamento, querer ter essa atenção, acho que seria o melhor que eu poderia dar, porque eu acho que daria atenção a Jesus quando viesse. Então acho que eu lhe reconheceria o meu amor. E a outra pergunta que era... Tendo em conta isso, qual é o desafio que eu deixo? Arrisquem conhecer mais do que desconhecem. Não aceitem apenas aquilo que vos é dito. Se alguém que vos conte vos dê este anúncio do nascimento de Jesus, não aceitem só as palavras e vão atrás de perceber de uma forma pessoal, assim como Deus um dia se revelou a mim. Eu sei que isso pode demorar muitos anos e dedicação nossa a algo que às vezes não sabemos bem o que é, mas isso é a fé. E Jesus e fé têm que estar juntos. E eu dou um passo e Deus dá o outro. Se é no mesmo sentido que eu, se Ele me vai puxar para o outro lado, tenho que estar disposto. Mas o desafio é esse, vão atrás de mais do que os outros possam dizer, daquilo que vocês possam viver. Acho que é isso. Obrigado, Bia. Eu acho que eu vou ser mais prático. Eu acho que tenho uma analogia engraçada. Então, boa, eu diria que o que eu poderia dar a Deus realmente, e o que há algo que eu sempre me maravilhei também na palavra, eu gostava de ter um jantar como ele teve com os discípulos. Oferecer-lhe uma boa conversa à volta da mesa. Acho que deve ter sido das cenas mais incríveis que os apóstolos tiveram várias coisas incríveis, né? Eles andavam com ele mais do que uma jornada, acho que é difícil igualar. Mas eu acho que gostava de estar à mesa com Deus. Ter uma conversa como nós temos. Acho que ia ser... Acho que é algo que ia-nos mudar completamente a vida, de estarmos lado a lado com Deus, não é? Que um dia iremos estar, e acho que uma boa ceia à volta da mesa com Deus, acho que era um ótimo presente que eu poderia dar a Deus se ele estivesse aqui agora. E pegando nessa analogia, também acho que a mensagem que eu tenho é que este Natal não nos sentemos à mesa só para mais um evento sazonal do ano, não é? Exato. Não ser mais um almoço de família de Natal, não ser mais só um momento em que estamos todos à volta a falar uns com os outros, saber uns dos outros. Acho que temos de estarmos à mesa, mas estarmos à mesa com o propósito que Ele nos deu, né? Que o propósito e o significado do Natal não seja só momentâneo naquela mesa, mas que mesmo estando à mesa e estando nesse momento, que possamos pensar que também Deus está connosco na mesa. Podemos pô-lo mais no centro das nossas conversas e no centro do nosso pensamento à hora de jantar. Obrigado. Espetáculo. Já Cumprimos estou a pensar no jantar. Já estás a criar. Já estou a pensar nisso. Ok, Bia, Davi, muito obrigado. Por este tempo connosco aqui. Àqueles que nos estão a ver ali online, e então fica aqui este desafio. Entendo que Jesus não é apenas alguém que nós queremos falar acerca de tu o conheceres, mas um relacionamento com Ele. Pensa nisto, nestas ideias, nestes desafios. Não queiras apenas saber, experimenta um tempo com Jesus. Então fica o desafio que realmente este Natal possa ser um Natal em que Jesus não será apenas uma parte do presépio da tua casa, mas Ele será alguém que estará à mesa na tua vida. E por isso eu desejo-te um bom Natal. Quero também aproveitar
para te desafiar a nos acompanhares através do YouTube da Igreja Batista da Marinha Grande, nas nossas redes. Mas quero-te convidar, se estiveres aqui pela Marinha Grande, então na próxima quinta-feira, dia 25, dia de Natal. Eu sei, é dia de Natal, dia bom, ainda estamos... Mas olha, é depois do almoço, 6 horas da tarde. Então quero-te convidar, se quiseres saber mais acerca de Jesus, de forma presencial, vem estar connosco. Então ali na Igreja Batista Marinha Grande, 18 horas, culto de celebração exatamente de Natal. Obrigado a todos. Então o resto de uma boa tarde. Deus convosco. Bia, Davi, muito obrigado.